E mais sobre a destruição de obras de arte no Congresso, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal. Ontem, aliás, desde domingo, né? A gente com vontade de chorar ao assistir essas cenas. O Ivan Brandão vai trazer informações dos prejuízos ainda incalculáveis, né, Ivan? Muitos deles já calculados, muitos incalculáveis também, viu, Carla? A gente, desde ontem, falei aqui, né, que a gente estava em contato com a Câmara, com o Supremo, com outros órgãos também que vão ficar a par de fazer uma espécie de inventário, de investigar também o que aconteceu. E a gente foi recebendo essas respostas ontem ao longo da noite. A Câmara dos Deputados calculou, até o momento, só com vidro, pedaços... um carpete, encanamento, inclusive o painel de Atos Bulcão que fica ali no Salão Verde, que também foi danificado, calcula algo em torno de R$110 mil. Monetariamente falando, não é algo não é um valor tão grande, né? Como, por exemplo, no Senado Federal. Ontem a diretora-geral do Senado, a Ilana Trombka, disse que deve custar entre 3 e 4 milhões de reais a recuperação da estrutura da casa, e aí ela inclui as obras de arte que foram depredadas por lá também, itens do mobiliário, que a gente citou aqui ontem, que muitos deles também peças únicas, né? Que foram dadas de presente. Então, no Senado a mesma coisa, né? Carpete, vidro, obras de arte. O Senado tem também exposições sempre ali com alguns desses objetos, muitos presentes, né, de outros chefes de Estado. Então, mais ou menos por aí que vai falando em dinheiro, né, em valor financeiro, monetário. A Câmara, ontem a gente falou aqui da escultura bailarina, falamos também do painel da Mariane Peretti, mas o painel Candangos de Cavalcante também no Salão Verde foi danificado. Uma outra escultura, que é uma escultura muito famosa lá na Câmara dos Deputados, né, que é a escultura do Anjo, que fica ali bem na entrada do Salão Verde. Quando você sobe da chapelaria para o Salão Verde, ele meio que recebe ali os visitantes da Câmara, também foi danificado. Dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde, 6, segundo a Câmara dos Deputados, estão desaparecidos ou são já considerados irrecuperáveis. Esse é um ponto. E ontem, também em contato aqui com o Ministério da Cultura, né, houve uma reunião da ministra Margarete Menezes com técnicos do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, justamente para buscar soluções. O que ficou decidido nessa reunião? Que será produzido um relatório descritivo e fotográfico pelo IPHAN de todos os bens móveis e arquitetônicos que foram danificados. Será feito um levantamento da equipe técnica para fazer uma vistoria e a restauração também, e autorizar a fiscalização de futuras obras nesses bens que são protegidos pelo IPHAN. Eu falava aqui ontem, né, os 3 prédios são tombados pelo patrimônio histórico, então tudo ficará a cargo do IPHAN, que estava esperando justamente o final dessas perícias, as perícias criminais, né, para entrar nos prédios também e fazer a própria perícia. Isso deve acontecer agora de manhã. Então, assim que for liberado o espaço, talvez o Supremo demore um pouco mais, porque a destruição lá foi maior, mas tão logo os prédios sejam liberados, os técnicos do IPHAN poderão adentrar ali os edifícios e fazer esse levantamento, né? A gente está falando de 3 prédios, mas ali na Praça dos Três Poderes houve também vandalismo no Panteão da Pátria, que fica próximo ali ao Mastro da Bandeira, né? Também na Praça dos Três Poderes, que é o Panteão da Liberdade de Tancredo Neves, e o Museu Histórico de Brasília, que fica ali na praça também. O Tribunal de Contas da União ontem nos respondeu e já abriu um processo para investigar os responsáveis por financiar, idealizar e executar esses atos de depredação. São 2 processos que foram abertos, estão sobre a relatoria do ministro Vital do Rego, e nesses processos já há, inclusive, alguns andamentos, como, por exemplo, o pedido de informações para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, né? Não há ainda uma decisão do tribunal, a identificação de vândalos, mas o TCU também entrou nessa história para como que a Sheila falou, né? Quem esfaqueou a obra de Cavalcante, né? Algo difícil de investigar, mas que é atribuir, possível, né, exatamente, a responsabilidade exata para a pessoa que foi ali e fez. Então, a coisa do teste de DNA talvez possa ajudar, mas, por exemplo, uma peça que está sumida só quando ela aparecer, né? E aí só fazendo o caminho inverso. Aí eu fico me questionando, assim, porque a gente tem 2 informações que são muito diferentes. Ao mesmo tempo em que a gente tem... As pessoas me perguntam o que é que leva uma pessoa a esfaquear um quadro como esse. Aí eu digo, a ignorância, né, de não saber o valor que isso tem, de não saber identificar uma peça como essa. Então você tem, de um lado, ações de uma ignorância tão extrema, que é isso, que é destruir mobiliário
da Fundação de Brasília, dos anos 60, 70, de usar a mesa de Juscelino Kubitschek como barricada. É tudo patrimônio, né? É tudo patrimônio. Em termos, então, Carla. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem, por exemplo, armas que foram retiradas e elas estavam guardadas em determinados locais em que só quem conhece o prédio é que sabia onde estava. Documentos, HDs. Então são duas, né? Você percebe duas ações diferentes de gente que não tinha a menor ideia do que estava fazendo e de gente que sabia exatamente o que estava fazendo ali dentro. Que conseguiu informação muito importante, que conseguiu destruir documento que é muito importante, com informações que eram fundamentais para investigações, por exemplo. Gente que conseguiu usar os símbolos ali para tentar enfraquecer a democracia, né? Então, é um mix de tudo. Quando a gente pensa na definição de caos, para mim é isso. Então, de toda essa destruição, eu acho que a destruição da arte, para mim, foi a que mais chamou a atenção pelo seguinte, porque ela representa muito bem o que é o bolsonarismo. É um ódio à intelectualidade, é um ódio à arte, a tudo que é abstrato, a tudo que o outro lado definido por ele valorizava, né? Então, quando você ataca um quadro do Di Cavalcanti, podia não saber que era do Di Cavalcanti, mas você sabia que era arte. Você sabia que é algo que as pessoas que te excluem socialmente gostam. Então, para mim, esse ataque à arte, essa violência contra a arte que foi feita propositalmente, ela é isso mesmo. Ela está dizendo o quanto essas pessoas são pessoas ressentidas com a intelectualidade. São pessoas ressentidas porque foram mantidas por quem admira essa arte, por quem valoriza esse patrimônio, sempre manteve essas pessoas à parte, porque a considera inferior, porque considera intelectualmente incapaz de admirar aquilo, né? Então, o ataque à arte, para mim, é muito simbólico, porque fala muito sobre o ressentimento dessas pessoas, que alimentou essas pessoas, que alimenta essas pessoas e que é base muito forte de sentimento para que elas chegassem até aquele domingo fazendo o que fizeram. Para mim, assim, essa é uma chave muito importante para compreender o que mobiliza essas pessoas com aquelas frases de tô aqui, né, dando o meu máximo, eu posso morrer hoje, que é pelo país, mas o que está por trás disso é um ressentimento, são pessoas ressentidas, são pessoas que sentiram que perderam o seu espaço na sociedade, são pessoas que estão sentindo que seu status quo está mudando, são pessoas que estão sentindo que vão perder alguma coisa com a mudança de poder, né, que o seu poder estabelecido está novamente sendo abalado, e aí a arte simboliza isso. Por que a arte foi tão sucateada em 4 anos? Por que a arte perdeu um ministério, foi jogada sem nenhuma... perdeu financeiramente, né? Por que se atacava a Lei Rouanet sem saber o que era a Lei Rouanet? Porque se você perguntava, as pessoas não sabiam o que era. Por que a arte era tão ofensiva para o bolsonarismo? Porque ela representa justamente aquele ponto que eles se sentiam frágeis. Eles eram acusados de serem burros, né? Ignorantes. Então, para mim, essa é uma chave muito forte. Intuitivamente, porque acho que muitas daquelas pessoas aparentemente não tinham conhecimento disso, né? E não fizeram isso deliberadamente, esse grau de consciência. Tem um aspecto anárquico na coisa, de um vale tudo em nome daquilo em que eu acredito, porque importa o que o outro Pelo menos as acredite, imagens que a gente viu, né? Diga, Ivan. Não, só é porque eu falei aqui dos valores, né, que a Câmara repassou pra gente, mas isso é só aquilo que é possível calcular, né, porque você falou de equipamento dos HDs, dos softwares, isso também ainda está sendo avaliado. Muitos computadores, telefones, equipamentos de rede, e a Câmara, isso aí é o custo exato daquilo que eles conseguiram recuperar agora, ali. Né? Tipo uma TV que custa R$6.000, um telão, mas eles ainda não levantaram, por exemplo, como fez o Senado, o quanto que vai custar a mão de obra para você reparar ali os ambientes, a rede elétrica, isso tudo é muito mais caro. Como eu falei, no Senado vai custar entre 3 e 4 milhões de reais. Na Câmara dos Deputados, esse valor que eu falei, R$120 mil, é só daquilo que já se pôde, que a gente tem uma nota e sabe, isso aqui custou tanto. Né? O resto eles pouco ainda perto eles ainda não sabem todo, quanto que custou. Obrigada. Nosso jornalista escultural Ivan Brandão. Valeu.